Olá, meus queridos alunos do 7º ano, mais uma vez aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Gorete Wozniak e vamos continuar pensando nas atividades econômicas e como o espaço geográfico vai se alterando em relação à forma como ele é ocupado, como ele é utilizado, principalmente pelas atividades econômicas no Brasil, certo? Então, vamos tratar mais um pouquinho a respeito disso. Primeiro, vamos lá aos lembretes, né? Tenham aí em mãos ou material escolar, lápis, caderno, caneta, como se vocês estivessem lá na sala de aula da escola mesmo, para que vocês possam fazer as anotações, os exercícios, acompanhar direitinho a aula. Também entrem lá no aplicativo, no link número 1, realizem a atividade obrigatória, enviem e fica registrada a presença de vocês, certo? É preciso fazer a atividade obrigatória lá do link 1 e encaminhar para ter a presença ali. Também façam as outras atividades do aplicativo para que o professor acompanhe o rendimento de vocês. Aquele aluno que está com dificuldade de acesso, não consegue e está só acompanhando pela TV as aulas, entra em contato com a escola, pede o material impresso, realiza também as atividades, devolve na escola lá identificado com o teu nome certinho e aí o professor também pode acompanhar o que você está realizando, certo? Isso é bem importante para a gente poder acompanhar vocês. E aí vamos lá para o objetivo da nossa aula de hoje. Conhecer como as principais atividades econômicas da região norte, então ainda vamos falar da região norte, né? Impactam no meio ambiente, modificam a paisagem e os modos de vida da população. Então aqui a gente vai entender um pouquinho. Vimos as atividades econômicas, como elas são desenvolvidas e como isso impacta no meio ambiente. Que alterações acontecem ali? São positivas, são negativas? Lembram lá do conceito de impacto ambiental? Então vamos entender ali e repensar um pouquinho, relacionando com as atividades econômicas, certo? Então, primeira coisa que eu trouxe lá para vocês. Quando eu penso na região norte ali, principais atividades econômicas, o mapa ali traz para nós, em cada uma das partes da região, eu vou ter diferentes tipos de atividades. E cada uma delas vai impactar de forma diferente no meio natural. Então, em Rondônia ali, produção de café. Depois nós vamos ter ali no Amazonas a extração de petróleo em terra firme, de gás. A Zona Franca de Manaus, que também falamos em uma das nossas aulas. Ali no Amapá, a produção de manganês. No Pará, na Serra do Carajás, a exploração ali de recursos minerais. No Tocantins, nós vamos ter o agronegócio. No Pará, em Rondônia, nós também temos atividade de agropecuária. Vejam que é interessante a gente verificar o tamanho, né, a quantidade de atividades econômicas ali que são desenvolvidas na região. E o que é o nosso olhar hoje, na aula de hoje, é entender como essas atividades impactam, modificam o meio ambiente. Então, vamos pensar juntos ali. A produção agropecuária na região norte gera o quê? Preocupação ambiental. Por que a produção agropecuária tem esse olhar, né? Essa preocupação existe em relação ao que ela vai causar ao meio ambiente? Uma preocupação ambiental. Por quê? Abriga a maior floresta equatorial do mundo, a região. E aí, se eu tenho uma atividade agropecuária muito intensa, eu acabo afetando as características naturais dessa floresta. É bom lembrar também que o solo da Amazônia, ele é pobre em nutrientes. E ele necessita da presença da floresta, porque aí a floresta vai derrubando ali, a vegetação vai derrubando suas folhas, que vão se decompondo e vão alimentando esse solo com nutrientes. Se você retira a vegetação e não acontece mais esse ciclo, infelizmente ele é um solo pobre por si só de nutrientes, acaba prejudicando e é uma região suscetível a se tornar um deserto, inclusive se a gente retirar a floresta de lá. Daí a grande preocupação que temos que ter com a presença da floresta e com a preservação da floresta amazônica naquela região. Pela floresta em si, pela riqueza das espécies que existem, que vivem ali e também para a manutenção das características do solo. Né, para não tornar aquela região um lugar deserto, né, modificando suas características. Mas, infelizmente, algumas atividades ali fazem totalmente diferente disso que a gente está falando, né? Então, a pecuária cresce na região,
que interessa saber para nós aqui? Inclusive eu destaquei, modifica a paisagem de forma significativa. É aquela ideia que a gente trabalhava lá no 6º ano de conceito de paisagem transformada. Muda tanto aquela paisagem que ela não vai mais voltar a ser o que era antes. É de forma irreversível a alteração na paisagem. Principalmente por aquela ideia que a gente falou de substituição da floresta por pastagens. Para a criação de animais, a necessidade da pastagem, e aí se eu tenho grandes áreas de criação de animais, eu vou precisar de enormes áreas de pastagem, e isso acaba afetando diretamente ali a presença da floresta, né? Pela maneira como essa atividade é desenvolvida na região, certo? E aí tem ali os maiores rebanhos, como a gente tinha falado, mas agora o nosso olhar aqui é para quê? Para as mudanças na paisagem que são de forma significativa. Todas essas atividades que a gente já havia falado, como elas alteram a paisagem? Quais são as mudanças que ela ocasiona nesta paisagem natural? Tá? A cultura da soja é difundida na região, mas também provoca o desmatamento da floresta. Então é outra situação de preocupação. Por um lado, a atividade econômica é importante. Por outro lado, a preservação do meio natural é importante. Então é necessário buscar um equilíbrio para que as duas coisas possam acontecer sem uma destruição do meio natural. E será que a gente consegue chegar nessa fórmula, né? O que acontece ali quando se retira a floresta para a produção de soja ou de outros itens agrícolas? Influencia na quantidade de chuvas. Quando eu falo de índices pluviométricos, é mudar o regime de chuvas, é mudar a quantidade de chuvas daquela região. Pode diminuir muito ou aumentar muito, dependendo da maneira como foi mudada a característica ali. Neste caso aqui, nós temos a diminuição das chuvas. E aí vai afetar significativamente toda a dinâmica natural daquela região. A forma natural como as coisas acontecem são modificadas por influências das atividades ali, da atividade econômica em geral, né? E aí vai comprometer todo o ecossistema. Porque aí eu tenho mudança no solo, na água, na fauna, nos animais que vivem ali, na vegetação, na atmosfera. Esse conjunto de coisas que tem um equilíbrio natural naquela região é modificado pelas atividades econômicas, tá? E a maneira como elas acontecem. Aí nós temos ali, entre as principais causas do desmatamento, é a ocupação ali de áreas florestais para as diversas atividades econômicas. Então, dependendo da atividade econômica, ela vai precisar invadir a floresta. Ela vai desmatar, né? Porque os interesses são outros, não necessariamente de preservação. E aí tudo isso vai de encontro com o cuidado com aquele meio natural e vai impactando negativamente naquele meio natural, porque está modificando aquela paisagem de forma irreversível, né? Principalmente um sério problema que nós temos na região é o desmatamento ilegal, a derrubada de vegetação de forma ilegal, sem autorização. Em algumas áreas existe ali uma possibilidade de retirada da vegetação para desenvolver outras atividades, mas na grande maioria das áreas, essa retirada de vegetação é de forma ilegal e aí é isso que prejudica, né? Nós falamos lá da questão da fronteira agrícola do país, né, na região norte, está relacionada às atividades econômicas e como esse espaço é ocupado e acontece o desmatamento, acontece a degradação ali do meio natural, certo? Então são situações complicadas neste sentido de impactos ambientais. Exercícios ali para vocês pensarem um pouquinho. Por que a pecuária causa impactos ambientais na floresta amazônica? E número 2, qual a principal preocupação da retirada da floresta para desenvolver atividades econômicas? Então responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com os 2 exercícios para vocês responderem, né? E agora vamos ver o que era possível em termos de resposta. O número 1 ali, por que a pecuária causa impactos na floresta? A vegetação da floresta é substituída pelas pastagens. Causa impacto pela própria retirada da floresta, que é o desmatamento, e pela exposição do solo. Então, não só é prejudicial retirar a floresta, desmatar aquela área, mas também deixar aquele solo exposto, já que vão faltar nutrientes para aquele solo se manter fértil e se manter ali em condições adequadas, né? Então, tudo isso é prejudicial e, infelizmente, a forma como a atividade da pecuária é desenvolvida acaba afetando ali de forma significativa essas 2 partes, né? Tanto o desmatamento quanto a exposição do solo. E número 2, a principal preocupação da retirada da floresta é justamente isso. Se eu retiro um solo que é pobre de nutrientes e que depende da presença da floresta, ele não vai conseguir manter suas características. Se a presença da vegetação é importante para que ele mantenha ali suas características naturais, né? Se eu retiro ela, eu modifiquei todo aquele espaço. Eu causei um impacto negativo naquele espaço. E, portanto, aí a gente vai ter como consequências algo que é negativo também. O desmatamento e a exposição do solo podem tornar a região um deserto. Já que ele é um solo pobre em nutrientes, né? Ele se retirar a vegetação, você vai ter essa consequência ali também acontecendo, tá? E continuando lá então, impactos das atividades econômicas, né? Em busca desse desenvolvimento econômico que favoreça pequena parcela da população e que não é revertido em qualidade de vida para a população em geral, né? A floresta amazônica vai dando lugar às pastagens e lavouras. Então, a forma como as atividades econômicas crescem e se ampliam na região norte vão ocupando os espaços que antes eram floresta. O grande problema é que, além de mudar esse meio natural, toda essa riqueza não necessariamente vai para a população da região. Não é revertida em qualidade de vida para a população. Aí é um outro problema grave, né? Provoca uma série de impactos no meio ambiente e agora a gente vai detalhar um pouquinho quais são esses impactos no meio ambiente, conhecendo um pouquinho de cada um deles e que características que vão sendo alteradas ali pelo uso desses espaços e pela modificação desses espaços. O primeiro deles ali que eu coloquei é a perda da biodiversidade. O que é biodiversidade mesmo? É a variedade de vida. Nós sabemos que a região da floresta amazônica, a região norte, é uma das mais ricas em biodiversidade. É que apresenta as maiores quantidades ali de diferentes tipos de vida, né, do planeta. Então, importantíssimo. Quando eu modifico esse meio natural, eu tenho a perda dessa biodiversidade. Ou seja, uma vez que várias espécies de plantas são retiradas, quando acontece o corte ali, o desmatamento, é retirado tudo. Então, muitas espécies da região ali, que são só daquela região, que a gente chama de endêmicas, é essa palavrinha, que existem só naquele lugar, são retiradas ali com desmatamento. Além disso, algumas espécies de plantas e animais não conseguem sobreviver nos pequenos espaços que restam. Então, eram áreas gigantescas de floresta que cada vez vão reduzindo. Mas as espécies que vivem ali, as espécies animais, elas eram acostumadas com uma área muito maior. Então, o espaço delas é reduzido e elas acabam não conseguindo sobreviver, até mesmo a disponibilidade de alimentos e tudo mais, para esses animais em áreas muito menores do que eram originalmente. Esse é um outro problema ali dessa perda de biodiversidade, né? E aí eu trouxe uma imagem ali para entendermos um pouquinho. Então, as queimadas, o desmatamento são fatores que levam, entre outras coisas, à perda da biodiversidade, à perda de espécies vivas. Numa área de queimadas, o que eu vou ter? Todas as espécies vegetais e espécies animais que porventura estiverem aqui podem, em muitos casos, são afetadas pela queimada. Morrem queimados ou tentam fugir para outros espaços e acabam perdendo ali as suas áreas originais, né? E também ali a retirada da floresta
um espaço que era ocupado ali por vegetação e por diferentes espécies animais e vegetais, agora não vai ser mais. Então aí nós vamos ter ali a perda da biodiversidade, tá? Quais são as consequências da perda da biodiversidade na região norte para a floresta amazônica? Conseguem escrever a respeito disso? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção do exercício, né? Consequências da perda da biodiversidade para a região norte. Afeta a qualidade de vida, a disponibilidade de alimentos, surgem os desastres naturais, a redução de recursos que são usados ali para diferentes setores, que são coletados, né? Por exemplo, princípios ativos para a fabricação de medicamentos que são retirados de plantas medicinais ali da floresta, acabam se perdendo. Então vejam o quanto é preocupante quando a gente pensa nesse sentido de perda da biodiversidade, tá? Além de extinção de espécies, contaminação de solo, água, entre outros fatores. E aí, outra característica é o empobrecimento do solo exposto. Se foi retirada a vegetação, esse solo ficou exposto, nós já falamos anteriormente ali, que ele vai perder suas características originais, que ele vai ficar pobre e que aquela região ali pode até se tornar um deserto, né? Ele passa a ser lixiviado pela água. Que palavrinha é essa, professora, lixiviado? É lavar os nutrientes. Então, é um solo mais arenoso, a água vai carregar embora os nutrientes dele e ele vai ficando cada vez mais pobre, cada vez mais vai faltando nutrientes. Então, quando a gente usa essa palavrinha ali, quer dizer que a água vai levando embora os nutrientes do solo, tá? A erosão também, já que o solo fica exposto, a água também de forma
superficial ali começa a carregar esse solo e levar para outras partes, né? E aí também acaba levando os nutrientes ali. A partir da ação das chuvas, esse solo é levado embora e ele vai perdendo suas características originais. Então vejam o quanto é preocupante a retirada da vegetação, né? E a imagem mostra bem para nós ali uma atividade que retira totalmente a vegetação da área, que é a mineração. Impactos no ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? Conteúdo lá do 6º ano, ciclo da água. Então, como que ele acontece? Eu até trouxe o desenho ali para a gente relembrar, né? Nós vamos ter o sol aquece as áreas de água, tanto os rios, lagos, oceano, mar, como a própria vegetação é aquecida e a água que está nessa vegetação evapora, certo? E aí, tem essa evaporação, vai condensar, formar as nuvens e precipitar. A precipitação é a chuva. Então, essa água caiu aqui, ela volta pelos rios, ela vai umedecer a região, ela vai contribuir para as características do clima. Se eu modifico isso daqui, se eu retiro, por exemplo, a vegetação, eu vou alterar essas características aqui, principalmente na região da floresta amazônica. E aí nós vamos ter alteração do ciclo hidrológico e, portanto, lá modificação na disponibilidade de água, principalmente aquela que vem das chuvas. Então vejam quanto é importante esse cuidado, né? E aí, entre as atividades que impactaram ou que impactam ali o meio natural, eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar juntos ali. A usina hidrelétrica de Belo Monte já nasceu com o título de 4ª maior do mundo e é 100% brasileira. Isso é muito bom, né? A de Itaipu, ela não é totalmente brasileira. Ela é dividida, metade do Brasil, metade do Paraguai. Então, 100% brasileira. Um exemplo é a de Belo Monte, o outro é do Tucuruí, que também fica na região norte, tá? Mas também teve ali questões de custar muito caro, então começam os problemas. Instalada no Rio Xingu, lá no interior do Pará, é um empreendimento gigantesco, capaz de gerar energia para atender, só ela atenderia 40% de todas as casas do Brasil. Imagine o tamanho dessa usina hidrelétrica, gigantesca, né? Isso é muito bom, esse é o lado positivo da construção da usina, o quanto de energia ela vai gerar. Mas como nós estamos entendendo a questão dos impactos ambientais, então vamos compreender o outro lado dessa questão, né? O que essa usina comprometeu ali na sua construção ou irá comprometer, né? O escoamento natural do rio, porque é modificado o curso natural do rio para a construção da usina, para a construção do lago da usina. Então, modifica o escoamento do rio, que vai afetar a flora e a fauna local. Os peixes que tinham um costume, um ritmo, um roteiro a seguir ali no curso natural do rio, acabam tendo que modificar ali, se adaptar ou, infelizmente, morrer ali por essas modificações, né? Destruir os igarapés ali, aqueles pequenos cursos d'água, né, da região, que cortam importantes áreas do interior do Pará, algumas cidades ali, áreas de agricultura de pequeno porte inundadas pelo lago, tá? Muitos produtores, inclusive, saem da área, porque a área vai ser inundada, vai ser alagada, então eles têm que sair das suas áreas ali, que muitas vezes estão há dezenas de anos. Então são impactos negativos da construção da usina de Belo Monte, tá? Comprometer o transporte fluvial em algumas áreas e isolar totalmente centenas de comunidades ribeirinhas que vivem na região ali. Então é um impacto muito negativo para essas comunidades tradicionais que vivem na área ali. O alagamento permanente vai fazer o quê? A destruição de milhões de árvores e comprometer a vida de muitos peixes que viviam naturalmente nessas áreas ali, né? E aí, o que acontece ali para a população indígena? Aumenta a pressão para a desocupação de terras indígenas. Terras que eram indígenas agora vão ter que ser desocupadas porque a usina e o lago dela vão ocupar toda a área. Então vejam quantas situações ali negativas nesse sentido, né? E aí vamos pensar juntos ali, será que entendemos impactos positivos e negativos da construção
da usina de Belo Monte? Então vocês respondam lá para mim, citem para mim impactos negativos, impactos positivos e a gente já volta para falar a respeito. Voltamos então ali com o exercício, né? Vocês tinham que apresentar para mim impactos positivos e negativos da construção ali da usina de Belo Monte. Então coloquei lá, positivo é a própria geração de energia, que sozinha poderia abastecer ali 40% das residências brasileiras, isso é positivo, né? Negativo, tudo aquilo que nós falamos de modificação no meio natural. Muda o escoamento natural do rio, afeta a fauna e a flora, afeta o transporte, isola comunidades ribeirinhas, entre outras características ali que são afetadas negativamente pela construção da usina, certo? E aí trouxe imagens ali primeiro do canteiro de obras, né, no período de construção. Então imagine só, isso aqui é um caminhão, né, que é gigante, e aqui ele é um negocinho minúsculo
para a gente ter uma noção do tamanho da obra. E depois ali o resultado final, e olha o tamanho da área aqui alagada pela construção do lado, só do lago ali da usina, né? Então tem os pontos positivos, mas os negativos acabam sobrepondo os positivos, né? E aí, outros impactos ali a partir das atividades econômicas, modificação do clima. As árvores são responsáveis pela absorção de gás carbônico e se há retirada do desmatamento, eu tenho uma modificação das características naturais ali daquele clima. E aí não fica só ali, porque há uma circulação da atmosfera, né? Então, algumas coisas que acontecem na Amazônia, com os ventos, ela acaba sendo levada para outras partes do Brasil, da América, por exemplo. E aí, se eu tenho modificações lá, se eu tenho desmatamento, eu posso afetar as características de clima, inclusive, de outras regiões do Brasil, né? Ou da América como um todo. Então, pensando nesse sentido ali. Outro exemplo de atividade que impacta o meio natural é a mineração, que nós também falamos. E aí eu trouxe ali a de Serra de Carajás, que é na região do Pará, onde há exploração de recursos minerais, né? É a maior província mineralógica do planeta. Então é o lugar onde tem a maior quantidade de minerais a serem explorados no planeta. Minerais que são de valor econômico, de interesse econômico, né? E aí nós temos uma área imensa ali sendo explorada na região entre o Pará, o Maranhão e o Tocantins, certo? E aí a extração desses minérios, para que ela acontecesse, foi montada uma estrutura, tanto para a exploração ali no local, como para o transporte desse material para outras partes. Principalmente ali nós tivemos o quê? A construção da usina hidrelétrica do Tucuruí, que eu tinha falado para vocês, e as estradas de ferro, né, para poder levar esses minérios para outras partes. Tudo isso vai impactar no meio natural ali na região, certo? Também é alvo de algumas polêmicas ali, mas como a maior parte das reservas minerais estão localizadas em áreas cobertas por floresta, daí a gente vai entender essa ideia do impacto ambiental. Então daí nós vamos ter essa questão do impacto ali na vegetação, no solo e nos rios, porque os buracos que são feitos para exploração ali são gigantes, né? Então a gente tem um problema bem sério ali em relação à modificação daquele meio natural, certo? A imagem ali para a gente entender um pouquinho, então, era uma área de serra e vejam que aqui agora, ali são caminhões, são casinhas, né? Olha o tamanho da modificação desse meio natural ali para a exploração dos recursos, certo? Aqui nós vamos ter, então, a área onde é explorada e a estrutura que é desenvolvida. Então, aqui a ferrovia que vai ligar lá com o porto em São Luís. Então, para a construção dessa ferrovia, eu tenho toda uma modificação aqui do meio natural também. Então, são os impactos dos quais a gente está falando. Não só da exploração do recurso, como da área que é usada para transportar ele ali para a construção da ferrovia, por exemplo, também sofre modificações, né? E aí, para a gente pensar um pouquinho nessa questão dos impactos ambientais, nesses exemplos, que são só alguns que eu trouxe para vocês, eu propus ali no nosso exercício 5, escrever um pequeno texto relacionando o uso do meio ambiente e as mudanças nas paisagens e nos modos de vida que são resultado da exploração dos recursos naturais. Então, todas as modificações que resultam da exploração dos recursos naturais. Escreva também exemplos de como usar o meio ambiente de forma sustentável, diminuindo a degradação e os impactos no meio natural. Então, façam ali pelo menos um início, alguns tópicos, e aí a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com o exercício para responder, pensar um pouquinho juntos, que na verdade a ideia desse final da aula é uma reflexão sobre as mudanças no meio natural a partir das atividades econômicas. Então, claro que depois que terminar a nossa aula aqui, vocês podem escrever, aumentar o texto de vocês aí e depois encaminhar para o professor também, tá? Então, pensando juntos lá, o que nós vamos ter? Atividades econômicas causam impactos ambientais de grandes proporções. Nós vimos 2 exemplos ali, tanto a exploração dos recursos minerais lá de Carajás, quanto a usina de Belo Monte, né? Tais como, que mudanças acontecem? Desmatamento, poluição da água, do solo, mudanças ali no clima, no equilíbrio da atmosfera, alterando, por exemplo, o regime da chuva, afetando a vida, né, aquilo que nós falamos de biodiversidade, essa variedade de espécies, extinguindo inclusive algumas espécies. Então eu coloquei meio que em forma de tópicos, mas depois que vocês forem aí, terminando a nossa aula, complementar o texto, vocês podem falar um pouquinho mais sobre o desmatamento a partir dos exemplos que nós trabalhamos na aula. Falar sobre esse equilíbrio aqui do clima, da atmosfera, a partir do que a gente tratou na nossa aula, e fica um texto bem bacana, né? Exemplo de uso sustentável são as comunidades tradicionais. Nós vimos lá os modos de vida das comunidades tradicionais e como elas se relacionam com o meio natural, utilizando de forma sustentável. É um exemplo, né? No entanto, esse exemplo das comunidades tradicionais não seja suficiente ali para atender as demandas da economia. A economia, as atividades econômicas exigem muito mais do meio natural do que a forma como as comunidades tradicionais desenvolvem suas atividades. E aí o meio ambiente acaba sendo drasticamente afetado. Então, a maneira como as atividades são desenvolvidas hoje pela sociedade, a indústria, a agropecuária, o extrativismo, afetam drasticamente o meio natural. Existem exemplos de forma sustentável, já existem projetos de explorar os recursos minerais, mas de uma maneira menos degradante. Então, tudo isso é um conjunto que tem que ser pensado para que a gente tenha um meio natural aí, suas características para as gerações futuras. Então, a ideia da reflexão final da nossa aula de hoje é em relação à região norte, certo, pessoal? Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que tenham entendido um pouquinho mais dessa relação entre meio natural, modificações pelas atividades econômicas, e na aula que vem nós voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.